Oi, tudo bem? Eu tô passando aqui só para conversar rapidinho com vocês sobre uma postagem que eu vou fazer mais tarde no feed e aqui nos stories, falando um pouquinho sobre os caminhos da responsabilidade que a criança e o adolescente ele precisa traçar para se tornar um adulto responsável, né? E para poder ele seguir esse caminho, ele precisa de um direcionamento, porque a gente não nasce responsável, né? A gente torna-se responsável na medida em que vai nos dando pequenas responsabilidades diárias, né? E é super importante os pais trabalhar isso com seus filhos, principalmente na infância e na fase da adolescência. À medida que essa criança vai completando mais um ano de vida, então vai dando pequenas responsabilidades para que ele possa compreender que ele é capaz, que ele tem compromisso, que ele precisa cumprir com aquilo que é solicitado para ele, né? E nisso ele vai construindo aos poucos essa responsabilidade. Como também os pais, às vezes por medida de superproteção, acaba querendo criar um filho dentro de uma bola de cristal, né? Para que esse filho não sofra, para que esse filho não se depare com situações difíceis que ele já passou, faz com que também atrapalhe nesse desenvolvimento dessa responsabilidade. Então, é necessário também colocar tarefas diárias, que eu falei, né? É o primeiro passo. Segundo passo, é necessário desenvolver a autonomia dessa criança ou desse adolescente, porque essa autonomia também precisa ser gradual, ela não pode ser simplesmente completou 18 anos, a partir de hoje eu vou colocar essa criança para fazer tudo sozinha, sem mais nenhuma orientação. Não é dessa forma, as coisas precisam acontecer de forma gradual e é onde vai se construindo esse caminho de responsabilidade, né? Então, esses pais precisam ficar atentos porque é eles que vão estar direcionando essa criança ou esse adolescente, né? E o que é que acontece? Geralmente aqueles pais super protetores que às vezes não quer que essa criança se depare com situações difíceis, que tenta resolver os problemas da criança. O que é que ele vai gerar nessa criança? Ele vai achar que todas as pessoas vão precisar sempre resolver as coisas para ele. Ele vai ser uma pessoa sem iniciativa. E quando ela chega lá para os 18 anos de idade, aí os pais vão querer que ele tenha uma responsabilidade muito grande, coisa que talvez ele não construiu quando era criança ou adolescente, né? Então, quando chegar na fase de 18 anos, como ele não tinha tantas responsabilidades, o que é que vai acontecer? Esse adolescente que está saindo dessa fase, né? Esse jovem, vai ficar perdido. Ele não vai saber o que fazer, nem como agir diante das novas situações em que foi jogado, sem ao menos ter sido construído esse caminho, né? Então é super importante a gente se atentar a isso. E lá nos posters eu vou colocar algumas tarefas que a gente precisa colocar nos filhos a partir da idade, né? Que é super importante a construção dessas tarefas diárias para que a criança vá construindo sua responsabilidade e que esse caminho seja leve, né? Esse caminho seja um caminho leve, mas que um caminho que ele traga bons frutos para ele mesmo, né? E para que a família também não fique sobrecarregada com as atividades, porque sempre protegeu demais esse filho ou esse adolescente.